Vamos lá, pessoal. Mais um pedacinho aí do podcast do Primo Rico. Vamos ver o Paulo Guedes mostrando o que o Bolsonaro fez de tão errado que conseguiu destruir a economia brasileira. Vamos lá. Agora, olhando para tudo que aconteceu, né? Você ainda voltaria para a política? Assim, sei lá, se o Lula te convidasse para ser ministro do governo dele, você toparia, por exemplo, uma coisa dessa? Olha, eu devo dizer com a maior sinceridade do mundo, só em caso de guerra mundial. Bom, mas você está disposto a servir, pelo jeito ainda. Porque, imagine, eu quando estava ajudando um candidato de centro na eleição de 2018, esse candidato dizia para mim, você vai ser meu ministro. Eu dizia, não, eu já estou velho, estou chegando aos 70 anos e eu estou envolvido justamente em difundir educação, em fazer investimentos. Meus investimentos todos estavam já concentrados em área de educação. Eu acho que eu já cumpri um ciclo de vida. Quer dizer, eu fui um estrategista financeiro de banco, que eu fundei, depois ajudei a fazer várias empresas educacionais, e eu achava que eu não iria mais para o governo. Eu me lembro que uma vez o ministro Dornelles, logo na eleição direta, quando o Tancredo Neves ganhou a primeira eleição, não foi a primeira eleição direta, foi a primeira eleição indireta, 1984, 85, ele nomeou o Dornelles, hoje deputado federal, era ministro da Fazenda. E o Dornelles pediu 3 nomes para o Mário Henrique Simons e 3 nomes para o Delfim Neto. E o meu nome era o único nome comum para o Banco Central. Então eu fui sondado para o Banco Central. E eu me lembro, na época, o Mário Henrique Simons, o próprio Mário Henrique Simons, que tinha me dado uma força para fundar o banco, tinha sido meu professor na Getúlio Vargas, eu fui a ele e perguntei, professor, o senhor me deu força para fundar um banco. Aí agora, um ano depois, o senhor dá o meu nome para ir para o governo, estou sendo convidado para o governo e tal. Ele falou, Paulo, você já tem independência financeira? Eu disse, não. Então não vai agora, não. Eu dei o seu nome porque acho que você é um jovem competente e tal, você pode ajudar o país, mas não faça como nós brasileiros fazemos, não. A gente vai cedinho para o governo, fica famoso e depois vai ganhar dinheiro em cima da fama que a gente conseguiu. Faça como os americanos. Em vez de fazer experiências com o país para aprender e depois usar essa experiência para enriquecer, faça o contrário. Os americanos primeiro fazem experiências pessoais. O primeiro terço da vida você estuda bastante, o segundo terço você adquire sua independência financeira e no final da sua vida, já mais velho, experiente, fez tudo o que tinha para fazer, vai e sirva a nação. Então, quando esse candidato desistiu, eram liberais conservadores de um lado, o socialismo do outro lado, ou social-democracia, com uma forma leve de socialismo, mas é o social-democrata, é um socialista democrata. Eu achei que era uma obrigação, um governo que tinha sido devastador financeiramente, era uma obrigação ir lá e tentar consertar. Eu acabei indo e, quando chegou o Covid, evidentemente, interrompeu os planos mais avançados que nós tínhamos, mas eu acho que, pelo menos, deu-se para perceber o vigor de uma economia quando ela usa as ferramentas de mercado, né? Então, controle de gastos, reduz os juros, o investimento privado, 900 bilhões de reais já encomendados em investimento para os próximos 10 anos, em energia, em transporte, em cabotagem, em concessões, privatizações. Isso já tem um pipeline aí de investimentos preparados para os próximos 10 anos. O Brasil já está no caminho da prosperidade. Você certamente... Qualquer pessoa, cara, que analisar o que ele falou, vai ver o que ele falou exatamente, que é contrário a todo o governo Bolsonaro, né? Então eu trouxe aqui para vocês verem um pouquinho aqui. Ele falou da questão do gasto público, né? Redução do gasto público. Aí vamos lá, aqui é a notícia, né? Olha lá, os gastos do governo Bolsonaro acima do teto somam 749 bilhões de 2019 a 2022. Essa aqui é a primeira notícia, né? Isso aqui é um gastos em 4 anos, certo? Tá. Aí tá aqui, teto de gastos foi furado 5 vezes no governo Bolsonaro. Como é que isso aconteceu? Olha lá. Ó, teto de gastos, tá? Aí vamos lá. O teto foi criado em 2016.
Aí vamos lá, ó. Setembro 19, repassado 46 bilhões, fora do teto, né? Março de 2021, aprovação do PEC emergencial, 44 bilhões fora do teto. 2021, PEC dos precatórios, 2 alterações do teto de gastos. E isso tudo, depois os bolsonaristas votaram nele, a maioria dos que eu conheço votaram nele porque ele dizia que ele ia acabar com a criminalidade, né? Era um dos principais motivos ali. E aí ele depois disse que ele não pôde fazer nada nessa área, não botou exército na rua, não fez nada do que ele falou que ia fazer. Disse que não fez porque não deixaram, né? Mas olha todas as alterações que ele fez. Ele diz que ele dependia do Congresso e tudo, mas fez todas essas alterações aqui. PEC Kamikaze. PEC Kamikaze, o que ele fez? Ele alterou a Constituição para distribuir dinheiro. Aí tá lá, custo estimado PEC Kamikaze, né? Até 41,2 bilhões. Como é que ele fez isso? Além daquele dinheiro, desse dinheiro aqui, né? Foi em ano de eleição. Ele teve que fazer uma alteração na Constituição. Para isso, ele teve que mobilizar todo o orçamento secreto, teve que comprar todos os deputados lá, os senadores, todos os políticos corruptos que ele pôde comprar para votarem isso aí. Alterou a Constituição. Se ele quisesse ter feito isso para votar uma mudança, para botar uma pena, aumentar as penas, né, para criminalidade, ele teria resolvido, ele poderia ter feito como o presidente lá do... como é que é? El Salvador, né? Tava fazendo. Se ele quisesse, ele teria feito. Mas ele não fez nada do que ele prometeu, do que ele falou que ia fazer, né? Ao contrário, ele fez tudo o contrário, né? Ele acabou com a Lava Jato, acabou com todos esses... o que ainda tinha de combate à criminalidade, que também não era lá essas coisas, né? Era muito ruim, muito ineficiente, como todo mundo sabe, mas foi o que ele fez. E aí, quanto a economia fez isso, aumentou, acabou com os tetos de gastos. Quando ele fez essas alterações aqui, vocês podem ver, ele começou a aumentou o Bolsa Família, que ele tanto criticou o tempo todo, ele criticou o Bolsa Família, né, a vida toda, ele criticou, foi um dos motivos também dele ser eleito, e foi lá e aumentou ainda mais, não só manteve, como aumentou ainda mais, né. Mudou de nome, é claro, né, e aí, para não ficar para não associar ao Lula, mudou de nome e aumentou. Aumentou o Estado, o gasto do Estado. Então, essa é a diferença que eu quero falar para vocês. Porque aumentar o investimento no Estado não é ruim, é bom. Muito pelo contrário, é bom. A China está fazendo isso e está crescendo muito. Hoje já é o país mais rico do mundo. Como eu mostro no meu livro, aumentar o investimento estatal é bom. Desde que seja com a forma que está colocada no livro, uma forma mais eficiente de investimento estatal. Agora, aumentar gastos é ruim, e ele aumentou gastos. E como ele fez isso? Ele privatizou, ou seja, ele foi, como o Lula disse, né, é um cara que está devendo dinheiro e começa a vender os móveis de casa para pagar as coisas. É um cara que bebe, é um cara que torra muito dinheiro e aí vai vendendo o carro, vai vendendo a geladeira, a televisão para pagar as coisas. Então foi isso que ele fez. Foi privatizando as coisas, desmontando toda a estrutura, e aí é o que nós temos. Olha lá, o governo Bolsonaro deixa 255 bilhões em despesas não pagas para este ano. Isso aí foi só para este ano. Emendas parlamentares, o governo aumentou pra caramba, claro, para orçamento secreto, tudo isso para bancar os deputados, os políticos corruptos. Esse aqui, deixa eu ver o que era isso aqui. Esse aqui. Isso aqui é que eu queria mostrar também para vocês. Isso aqui é bem interessante. Como é que o investimento público é bom? Se ele for feito da forma correta. A China tem um modelo que é
muito similar ao do capitalismo público que eu defendo no meu livro, intitulado Capitalismo Público, e no livro do Sen, que tem uma etapa denominada Capitalismo Público. O que eles fazem? Com empresas públicas super eficientes, o modelo chinês ainda não está dentro de todo esse modelo, mas ele já utiliza uma economia baseada em empresas públicas. E hoje está aqui, eles passaram os Estados Unidos no ranking das 500 maiores empresas do mundo. Passaram todos os países. Eles hoje estão na frente de todos os países. Enquanto aqui o Brasil, o Bolsonaro fez foi um desmonte total. Ele privatizou as empresas públicas, enquanto a China está tendo um boom, uma enorme quantidade de empresas públicas. O Bolsonaro privatizou, está acabando com as empresas, está acabando com a industrialização brasileira, acabando com tudo, e o Brasil está vivendo só de gado, só de agro, e não tem mais condições de sustentar e de dar emprego para a população. Como é que a população toda vai viver trabalhando em agro? Não tem como. E aí a gente vê esse cenário que a gente tem hoje, apocalíptico aqui no Brasil, onde está tendo esse monte de zumbis nas cracolândias, está tendo todos os lugares. Se você for Rio de Janeiro, se você for andar pelo Rio de Janeiro, você vai ver tudo virou favela, tudo é dominado pelo crime, organizado ou desorganizado, ou seja lá o que for, é o crime que comanda, o Estado não manda mais em nada. O Brasil está uma catástrofe total, e o capitalismo público tem uma proposta que consegue alterar tudo isso, consegue dar um novo vigor para a economia, fazer a economia voltar a funcionar, fazer a economia crescer. Ao mesmo tempo, ele reduz a desigualdade, porque como as grandes empresas seriam públicas, essas grandes empresas elas não dão o lucro para o dono ficar rico, extremamente rico. Elas utilizam esse lucro na própria empresa. Aí a empresa cresce mais, gera mais emprego. Com isso, os salários aumentam naturalmente. E aí as pequenas empresas, com uma economia mais dinâmica, as pequenas empresas crescem. Então, é bom para todo mundo. Eu vou estar sempre falando sobre capitalismo público aqui, né? Tem muitos vídeos aí meus falando sobre o Sen também. Então, para quem quiser ver também aí, o algoritmo não favorece muito, mas vejam os vídeos aí anteriores falando sobre o Sen. E eu vou falar mais um pouco sobre capitalismo público. Tá bom, pessoal? Até a próxima aí.